Fazer filme no Brasil já não é uma coisa muito fácil, né? Além de precisar ter, é, pensar em questões como investimento, produção, distribuição e outros fatores, além de morar em um país que, por mais que invista na cultura, parece que está constantemente lutando contra ela e não a favor dela, né? Vem as questões a respeito de juntar pessoas, de recorrer a recursos, dinheiro, etc. E mesmo assim, o ser humano, o brasileiro, consegue tirar leite de pedra quando o assunto é cinema. É, filmes como, eu vou citar aqui, ó, por exemplo, Mata Negra, Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, os filmes do Zé do Caixão e até mesmo o mais recente, A Própria Carne, né? Mostram que dá para o brasileiro fazer filme de terror e dá para ter uma qualidade ímpar acima de qualquer outro, sem perder nada para qualquer tipo de produção norte-americana. E hoje, se você tem um celular na mão e um sonho na cabeça, você já consegue fazer um filme e lançar ele no YouTube. É bem simples. Como foi o caso de um curta chamado Carnaval Sangrento, que rendeu uma continuação feito para ser um fanfilme da franquia Pânico. Amado Pai é um filme com um orçamento pequeno, se eu não me engano, são R$ 3.000, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, com um orçamento feito pelo Catarse. Participou de circuitos de cinema por toda a América Latina. Tudo que aconteceu foi por conta dessa campanha do Cartaz, que teve também um apoio de muitos influenciadores e canais do YouTube focados em cinema e em terror, e isso fez o projeto andar. Na trama, Paulinho Serra interpreta um cuidador de idosos que vai até a cidade do interior onde ele foi criado para cuidar do pai dele, que está nas últimas, está passando por uma doença debilitante e parece que a mente dele já se foi, só o corpo dele está ali piorando cada vez mais. Quando ele chega na cidade, ele então percebe que está acontecendo coisas estranhas ali e ele não sabe o que vai fazer no final das contas, sabe que está acontecendo algumas coisinhas, sabe que está acontecendo alguma coisa ao redor e talvez esteja acontecendo, mas o filme não fala. Aqui eu vou julgar apenas o roteiro, tá? Vou deixar claro que questões como maquiagem, montagem, etc., por questões do orçamento do próprio filme e por questões que eu não entendo tanto, vou deixar de fora e vou focar aqui apenas sobre a minha opinião a respeito do roteiro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever. Eu sou Caio Davi, sou escritor, sou roteirista, sou locutor. Se inscreve aqui para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Me segue ali nas redes sociais, especialmente clica aqui no link aqui embaixo e conheça o meu novo livro Rei dos Ratos, que também é uma história de terror se passando no Brasil. Muito bem, acompanhamos então a história do Paulinho Serra, né, o ator Paulinho Serra, não um nome que nem lembro mais o nome do personagem, que vive sendo cuidador de idosos e vai para uma cidade no interior cuidar do pai, que já que suas habilidades são úteis, né, já que ele é cuidador de idosos, a gente já percebe, opa, as oportunidades dele, as ações dele são, as missões dele, né, as habilidades dele são interessantes, são úteis aqui, então faz sentido ele ser chamado ali para cuidar do próprio pai. Quando ele chega lá, ele é recebido por alguns familiares, inclusive a madrasta, a meia-irmã e algumas outras pessoas que só servem para fazer tumulto, por conta que o povo só fica lá encarando ele como se fosse fazer alguma coisa com ele, como se fosse puxar briga, como se fosse xingar, ofender, etc. E no final não acontece nada. O problema começa quando o Paulinho entende que o pai dele está num estado que nem a medicina entende. O corpo do pai dele está apodrecendo e está cheio de ferida de uma maneira que uma doença normal debilitante não causaria. E isso causa um estranhamento inicial que o protagonista entende, plus que entende, ele pensa, ok, tem alguma coisa aqui, vou ficar aqui para entender. A partir desse momento, o filme deveria mastigar a gente por inteiro, e puxando a gente por inteiro. Afinal, um filme de terror, um filme que se vende como um filme de terror, né? Por esse gênero, existem várias vertentes de terror por onde ele poderia caminhar. Terror psicológico, explorando a psique dos personagens e do protagonista, terror body horror, terror slasher, terror cósmico, terror folk. Poderia explorar vários pontos disso aqui no filme, e ele até tenta e explora 1 segundo de cada tema disso e deixa para depois tudo, e no final não se aprofunda em nada. Na parte psicológica, o personagem não sofre alteração e muito menos desenvolvimento de nada que está acontecendo ali. Ele fica lembrando memórias do pai dele, do passado, de um incêndio que aconteceu, de problemas que ele teve com a mãe e com o pai, de um incidente que ele machucou o próprio pai, que tanto faz quanto tanto fez, no final das contas, esse tipo de situação. E ele
vai sofrendo, especialmente por conta que o pai dele está numa situação totalmente escabrosa, onde a gente vai ver no passado o pai dele sendo interpretado por um ator muito grande, muito forte, e no presente ele sendo um personagem muito magrelo, né? Magrelo e doente. Então a gente começa a até se sensibilizar um pouquinho por como é que aquele cidadão ficou no final da vida. Se o filme teve uma missão de explorar o psicológico dos personagens e desenvolver pai e filho, ele não conseguiu. Pai e filho não tem nenhum tipo de situação ou mesmo um tipo de cena que consiga explorar a relação dos dois personagens, quanto mais o desenvolvimento que os personagens tiveram, quanto mais mostrar que os dois realmente se amam e se gostam. Para ele, para o Paulinho Serra, para aquele velho, é só mais um velho. E se o filme tivesse cortado a parte que ele não é pai nem filho, que ele era só um cara mandado para a cidade para cuidar de um velho a trabalho, daria na mesma coisa, por conta que a relação de pai e filho aqui tanto faz como tanto fez. Se o objetivo era fazer terror psicológico, faltou psicológico. O máximo que vai ter é uma lavação de roupa suja entre ele e a madrasta lá no final do filme. Se o objetivo era fazer um terror folclórico ou cósmico, eu quero saber onde estava essa parte do folclórico ou cósmico nessa história. Por conta que a parte da religião tá lá bem envergonhada. Tem 2 ou 3 cenas do Paulinho com um terço e uma Bíblia na mão, mostrando, olha só, ele é católico, olha só, ele é religioso, mas eles aparecem em momentos tão distintos que é só para lembrar deles, que é só pra gente se lembrar que ele tenha essa mentalidade um pouco mais religiosa, que no final não faz questão nenhuma de fazer uma interferência na história. Depois de 30 minutos de filme, eu percebi que esse filme deveria ter sido um curta de talvez 30 ou 25 minutos ali, mas não um filme de 1h30, porque depois dos primeiros 20 minutos, ele tem toda uma barriga, toda uma série de situações que até tenta ir lá pro cósmico, ir pro religioso, ir pro folk, e acaba só enchendo mais linguiça do que desenvolvendo os personagens e a trama principal. E ele só volta na trama principal lá por volta de 1h de filme, 1h15 de filme, quando o filme tá acabando, e ele volta pro ponto original, e você pensa, ok, esse começo e esse final se combinavam. Esse meio, esse recheio que ficou aqui, poderia muito bem tirar e não faria falta. As conversas do Paulinho com personagens que não têm motivação, que não têm relevância, que não têm desenvolvimento, é uma linha de diálogo que explica pra gente. Ele morava lá, ele saiu de lá a trabalho, conseguiu ter uma vida fora daquela cidade e agora está voltando para lá e se lembrando das pessoas, só que as memórias dele sobre aquelas aquelas pessoas não agregam em nada para o personagem. E falando do terror cósmico aqui, eu sei que adaptar terror cósmico, né, é uma coisa bem complicada, por conta que o terror cósmico não é susto. Terror cósmico tem suas próprias regras, que é protagonistas se envolvendo em situações tão grandes que eles não têm poder para alterar nada sobre aquilo. Cabe a ele só entrar nessa história e torcer para sair vivo de lá, por conta que são coisas tão grandiosas que vêm de fora das estrelas de outros planetas e o protagonista não tem ação ou poder para ir contra aquilo. Ele talvez tenha poder de atrasar, mas não de impedir o que está por vir. Aqui o terror cósmico aparece no final, e se tivesse substituído o terror cósmico, né, por é um demônio, é um fantasma, é um Frankenstein, não sei, daria exatamente na mesma coisa, por conta que chamar isso de terror cósmico é chamar isso de qualquer coisa. E aqui que a gente vai comparar com o roteiro de A Própria Carne, só com o roteiro de novo, tá? Lá no filme, a gente vê que realmente, tal qual a Amado Pai, o cósmico só aparece ali naquele finalzinho, pra gente se lembrar que realmente tinha uma coisa sobrenatural ali, né? Porém, até esse sobrenatural cósmico aparecer, tem uma sequência de coisas aparecendo e acontecendo que faz a gente prestar atenção no que está acontecendo, no que os personagens estão falando, nas situações que estão acontecendo. Poxa, tem um cósmico acontecendo ali, beleza, foi vendido assim, ok.
Só que em A Própria Carne, enquanto o cósmico não aparece, é aquele estranhamento dos personagens com o velho, com a moça, com a casa, é a tensão em volta dali dos personagens querendo fugir, não conseguem, que faz a gente manter ali vidrado na trama. Aqui, não. Até o terror cósmico aparecer, é uma sequência de cenas, diálogos e situações que não afetam em nada o final, não alteram em nada o protagonista e não fazem mais do que gordura para o próprio projeto. Não desenvolvem, não melhoram, também não fazem falta. É só gordura para o filme como um todo. Aqui o personagem do Paulinho Serra não só não faz nada, como ele sofre todas as consequências. Ele é um personagem passivo, que vê as coisas acontecendo e só recebe, não questiona, não fala nada, não levanta a voz. Ele vê as coisas acontecendo e recebe. Ele não tem papel ativo na própria história. E mais, se ele não estivesse na história, a própria história aconteceria sozinha. O cósmico muitas vezes não precisa de explicação, porque a gente precisa se sentir feito o que os protagonistas estão se sentindo, né? Então, enquanto o Cthulhu não desperta, enquanto os zumbis do Reanimator não acordam, enquanto isso não acontece, a gente precisa ficar atento e tenso com aquilo. Tipo, caramba, eu não vi o Cthulhu ainda, mas quando ele aparecer, vai ser da hora, meu Deus, a tensão vai aumentando e a panela vai esquentando, e quando acontecer vai ser o boom. E aqui não tem isso, né? Aqui a gente tenta fingir que a panela vai explodir no final, que ela vai esquentar até o final, mas ela não tá nem quente com o passar do filme. E a tensão não aumenta, a emoção não aumenta, e nada nesse filme aumenta a não ser o tédio. Ah, Caio, mas essa questão do orçamento que interferiu, o orçamento não interfere no roteiro, tá bom? O orçamento não interfere no roteiro por conta que até a gravação começar, muita coisa do roteiro já deveria estar pronta para funcionar na frente da câmera. E mesmo que tirassem coisas, o roteiro deveria funcionar. E aqui não funciona. Se realmente tiraram coisas do roteiro para o filme ficar com 1h30, infelizmente escolheram as coisas erradas do roteiro para tirar. E se a gente analisar questões como o roteiro, por exemplo, né, a gente pega questões como Mata Negra, do Rodrigo Aragão, que eu citei no começo. A gente vê a história de uma menina que está sofrendo consequências de uma vida que ela não quer viver, conhece uma pessoa, se apaixona, acontece um problema, conhece um livro estranho, faz umas ações, depois precisa voltar para consertar o que ela fez, depois precisa voltar para consertar o que ela fez de novo. Então você vai ver ações do protagonista interferindo na própria aventura. Outro filme que eu assisti recentemente que eu também citei, Carnaval Sangrento, que teve o curta e teve o segundo filme. Até onde eu vi nas informações desse filme, esse filme foi gravado só com celulares e algumas pessoas, foi gravado sem fins financeiros e ele, perto de A Própria Carne não, perto de Amado Pai, parece um filme de 10 anos de diferença. E Carnaval Sangrento parece estar lá na frente de qualidade, enquanto Amado Pai está aqui fazendo isso com muito menos. Isso é claro se eu confirmar, né, se realmente essas questões que o filme foi gravado com celulares e com edições e com, vamos colocar assim, companhias de atores um pouco menores, né, realmente foi verdade. O que eu acredito que aparentemente pelo projeto foi, porque é um projeto feito por fãs, gravado e ia ser lançado no YouTube, onde o roteiro também funciona tanto quanto, por conta que lá em Carnaval Sangrento, o roteirista, que também é diretor, que eu vou precisar o nome dele aqui, até onde eu vi é o Renan Cordeiro, ele também assina no roteiro e na direção com o Nicolas Riddids, né? É um projeto de filme brasileiro, maravilha. Se a gente pegar o roteiro de Carnaval Sangrento, quanto 1, quanto 2, que é um filme de 2 horas, enorme, a gente percebe uma coisa bem interessante. O Renan sabe muito bem a história que ele está contando, ele sabe exatamente o gênero que ele está contando, ele sabe as regras daquele gênero, e ele sabe exatamente o que pode, o que não pode, o que sai, o que entra, o que é vermelho, o que é amarelo. Ele sabe trabalhar naquele gênero que ele escolheu, por conta que ele conhece muito bem a história que ele está querendo contar. Aqui,
em Amado Pai, parece que o Léo Miguel não sabe trabalhar com um terror cósmico. Ele se esquece aqui. E esse terror psicológico e esse terror cósmico não evoluem para gradativa em nada. E em Carnaval Sangrento a gente tem exatamente o mesmo ponto. A gente tem a revelação do final, que são exatamente quem são os assassinos, mas até isso acontecer, ele trabalha muito bem os personagens ali para que nada falte ou nada se exceda. Então você vai criando pistas, você vai criando tramas, você vai criando teorias na cabeça do espectador que ele entende, olha, isso vai funcionar. Isso precisa ter e isso não precisa ter. Ele controla a história que ele está querendo contar e ele sabe exatamente onde é que ele está chegando, onde é que ele está querendo ir. O Léo Miguel aqui no Amado Pai parece que sabia como começar, como terminar, e ele não sabia como completar esse meio. Então, a tocha de cena dele beijando uma mulher, dele comprando produto de limpeza para casa, ele conversando bêbado, que no frigir dos ovos, se você tira todos esses 40 minutos de filme, não interfere em nada no final, e isso me faz lembrar mais uma coisa. Esse filme deve ter sido feito para ter sido um fan-filme, para ter sido um curta-metragem ou um média-metragem, mas um longo de 1h30, ele não tinha roteiro para fazer. Eu tô certo, eu tô errado? Você concorda comigo, não concorda? Essa é só a minha opinião sobre o filme Amado Pai. Se você gostou, curta aqui, comenta, por favor, se inscreva no canal, conheça os meus projetos, conheça as minhas redes sociais aqui também, conheça meu livro Rei dos Ratos, que se passa também no Brasil com, curiosamente, um filho que precisa viajar até uma cidade do interior para resolver um problema envolvendo o pai dele. Agradeço a paciência, pessoas, e até breve.